300 milhões de toneladas. Esse é o volume total de sal produzido anualmente no planeta. Tal quantidade seria suficiente para cobrir todo o deserto do Saara, com uma camada compacta de meio metro de espessura. Pode-se notar como os cristais refletem a luz, enquanto se acumulam em montanhas brancas nos pátios de estocagem. Por que esse mineral é considerado a fundação química da vida? À primeira vista, parecem simples grãos de tempero, mas na prática, eles sustentam a biologia complexa. O sal mantém o equilíbrio hídrico rigoroso, viabiliza a transmissão de impulsos nervosos e protege as células de todos os seres vivos contra a degradação. Vê-se como a extração ocorre tanto em vastas salinas costeiras quanto em minas subterrâneas profundas. O material bruto é colhido, refinado para remover impurezas e embalado com precisão. Mas isso é apenas o começo. Ele se consolida como ingrediente vital na indústria moderna. A jornada do ouro branco segue seu curso natural: 70 milhões de toneladas. Essa é a quantidade exata de sal que a China gera anualmente, representando quase um terço da produção global. Por que a humanidade mantém a dependência de fontes tão distintas como o mar e o subsolo há milênios? À primeira vista, parece uma simples questão de coleta onde o recurso está disponível, mas na prática, o equilíbrio do fornecimento global depende de 30% vindo dos oceanos e 40% sendo extraído de vastas minas subterrâneas. Sistemas totalmente mecanizados dominam agora a produção chinesa. Pode-se notar a extensão industrial desde os campos de Tianjin e Shandong até as ilhas costeiras de Hainan. Braços robóticos e esteiras realizam desde a colheita automatizada até o refinamento e a secagem em ciclo fechado. O equipamento gradualmente processa o material sem intervenção manual direta. Mas isso é apenas o começo. Ao lado desse avanço, a natureza preserva mais de 400 lagos salgados naturais vibrantes. Eles se espalham da América do Sul à África e Oceania, funcionando como magníficas fábricas de cristais. Vê-se como essas formações atraem milhões de visitantes a cada ano com suas cores e texturas. A câmera desliza sobre as superfícies, mas a transformação química interna é o foco real. Depois, fica mais complexo. Uma única gota de água do mar contém o potencial para milhões de toneladas de sal puro. O processo retorna agora à origem física, onde o material nasce. 3 vezes mais rápido ocorre a evaporação em fundos preparados do que em solos naturais. Todo mês de dezembro, assim que a estação seca começa, os campos de sal costeiros entram em sua fase crítica de preparação para um novo ciclo produtivo. Trabalhadores iniciam a renovação completa do sistema de lagoas, dragando a lama acumulada e nivelando a superfície com precisão técnica. Os fundos são revestidos com cimento escuro ou argila compactada para impedir infiltrações e maximizar a absorção térmica do solo. Mas isso é apenas o começo. As comportas se abrem para permitir a entrada dos primeiros fluxos controlados de água do mar. Por que a entrada da água depende tão estritamente do nível da maré alta? À primeira vista, o bombeamento poderia ocorrer a qualquer momento para encher os tanques. Mas, apenas quando a maré atinge seu ponto mais alto, a água alcança uma salinidade de cerca de 3 a 5%, o nível ideal para a cristalização posterior. Sob o sol escaldante e os ventos salgados, bombas impulsionam a água esverdeada através de uma rede de canais rasos. O líquido serpenteia até cada lagoa de decantação, onde permanece imóvel por 24 a 72 horas. Pode-se notar como a areia, o lodo e as algas naturais assentam lentamente no fundo, purificando a mistura bruta. Operadores utilizam refratômetros para verificar a salinidade antes de abrir as válvulas para as lagoas de concentração. Depois, fica mais complexo. A interação física entre a luz solar intensa e o vento assume o controle do processo nesta fase.
sob calor que excede 30 graus Celsius, cada molécula de água evapora gradualmente, deixando para trás uma solução cada vez mais densa. As lagoas variam em profundidade e área, organizadas sequencialmente para elevar a salinidade de 5% para mais de 25%. A cor da água muda do azul profundo para um branco leitoso, indicando a saturação. Caminhando pelas bordas, os trabalhadores monitoram esses sinais visuais e o som do vento. Em fazendas modernas, sensores automáticos rastreiam os níveis e a salinidade a cada hora. Parece que a tecnologia digital é indispensável, mas na prática, em salinas tradicionais, a observação experiente continua sendo a ferramenta mais precisa. E isso ainda não é o limite. Um único momento define a qualidade final de todo o lote em produção nesta cadeia. Quando a salmoura atinge a saturação de cerca de 26%, ela é direcionada para as bacias de cristalização. São estruturas rasas, com apenas 3 a 5 centímetros de profundidade, revestidas para reter o líquido como espelhos planos. O piso da lagoa aquece até 50 graus Celsius sob a luz solar direta. Vê-se como de 6 a 8 milímetros de água evaporam diariamente, deixando as primeiras camadas delicadas de cristais no fundo. Inicialmente, aparecem como um filme fino, mas logo espessam e se tornam brancas como cristal puro à medida que o processo avança. O trabalho está apenas ganhando velocidade. Após quase 2 meses de evaporação intensa, a colheita começa oficialmente quando os campos secam. Campos que se estendem até o horizonte cobrem-se com uma camada cintilante de cristais brancos. Trabalhadores usam ancinhos de bambu e pás de alumínio para reunir o material, movendo-se com precisão constante para não arranhar o fundo da lagoa, o que prejudicaria a próxima safra. O sal recolhido forma montes cônicos de mais de 1 metro de altura para drenagem natural por 24 a 48 horas. Transição para o próximo nível. Em países como Vietnã, Índia e Senegal, a colheita manual sob o sol permanece o símbolo da atividade. No entanto, em campos modernos na China ou Austrália, a colheita é realizada por máquinas automáticas massivas. Quando sensores detectam que a umidade do sal caiu abaixo de 4%, ancinhos rotativos ou transportadores de sucção entram em operação. Eles reúnem o sal em longas filas antes do carregamento em caminhões ou correias que o levam à refinaria. Cada máquina processa entre 30 e 50 toneladas de sal por hora. O tempo de colheita de um campo de dezenas de hectares cai para apenas algumas horas. Diante dessas montanhas de sal, a extração massiva segue seu curso sem afetar a salinidade global dos oceanos. O material bruto segue agora para o processamento final na planta de refino. 400 milhões de anos? Essa é a idade exata do recurso mineral preservado no silêncio absoluto das profundezas geológicas. Além dos campos de sal brancos e ofuscantes sob o sol, será que a extração desse mineral ocorre em outros lugares do planeta? A resposta para essa questão logística não está na superfície visível. Cidades maciças de sal existem profundamente no subsolo, como o labirinto da mina Goderich, no Canadá, que se estende por dezenas de quilômetros na escuridão. 7 milhões de toneladas de produção anual são suficientes para cobrir todo o sistema rodoviário norte-americano durante o inverno rigoroso. Mas isso é apenas o começo da escala industrial. Um dia de trabalho neste ambiente não começa com o nascer do sol, mas com uma descida vertical de 500 metros em um elevador industrial de carga pesada. Pode-se notar como a luz natural desaparece rapidamente, dando lugar a um mundo de túneis do tamanho de rodovias, onde caminhões especializados transitam entre vastas câmaras de sal. Engenheiros operam mineradores contínuos, máquinas maciças com mais de 15 metros de comprimento, equipadas para o corte pesado. À primeira vista, o desmonte da rocha parece uma operação de força bruta,
Mas, na prática, as dezenas de dentes de aço rotativos precisam de precisão mecânica para liberar centenas de toneladas de sal por hora. Vê-se como as lâminas cortam a parede sólida, gerando um fluxo constante de material granulado que cai no solo da mina. Depois, fica mais complexo. Todas as operações de extração seguem rigorosamente o método técnico conhecido como câmaras e pilares, porque enormes colunas de sal são deixadas deliberadamente de pé para atuar como suportes naturais da estrutura geológica. Esses pilares não apenas mantêm a estabilidade do teto da mina, mas também formam uma rede intrincada de túneis de mineração que se estende por muitos quilômetros. Assim que o material se desprende das paredes, carregadeiras de caçamba grande ou correias transportadoras o coletam, transferindo tudo para caminhões de transporte subterrâneo com capacidade de 30 a 40 toneladas. O processo está apenas ganhando velocidade. Na estação de britagem primária localizada dentro da mina, trituram-se os blocos de sal brutos em pedaços menores, medindo de 20 a 50 milímetros. A câmera desliza ao longo da estrutura de metal, onde o minério é reduzido fisicamente para facilitar o transporte vertical até a superfície. Controla-se a suspensão de partículas de sal usando um sistema de aspersão de névoa fina, enquanto toda a rede de túneis é ventilada sob pressão para garantir um ambiente seguro aos operadores. Nesta etapa, não termina. Após a britagem, o sal sobe à superfície por meio de um guindaste de caçamba ou de uma correia transportadora inclinada que vence o desnível vertical. O sistema automatizado opera continuamente para manter o ritmo de extração. O fluxo constante de material chega a enormes instalações de armazenamento em forma de cúpula, pronto para a distribuição para refinarias, degelo de estradas ou indústrias químicas sem interrupções. De 10 a 20 mil toneladas por remessa. Este é o volume exato que parte das minas subterrâneas e campos costeiros para abastecer o mundo. Para que movimentar montanhas tão colossais de cristais brancos? À primeira vista, parece apenas uma logística de carga a granel comum e rotineira. Mas, sem essa distribuição massiva e contínua, desde fábricas químicas na Europa até as rodovias cobertas de neve na América do Norte, indústrias inteiras parariam completamente. Nas minas profundas como Goddard, no Canadá, ou Winsford, no Reino Unido, guindastes equipados com caçambas de mandíbulas operam sem pausa. Pode-se notar como eles transferem toneladas de material bruto para esteiras automatizadas que alimentam caminhões e navios cargueiros. Mas isso é apenas o começo da jornada industrial. Nos campos de sal costeiros, a operação ganha outro ritmo visual e mecânico. Carregadeiras frontais e transportadores móveis retiram o sal seco de grandes pilhas acumuladas sob o sol e o vento. Em países como China, Índia e Vietnã, a visão de comboios brancos percorrendo estradas litorâneas tornou-se uma imagem icônica durante a estação da colheita. Caminhões pesados e barcaças recebem a carga enquanto a poeira salina assenta lentamente sobre o asfalto. O destino final são as plantas de refino, onde a transformação real acontece longe dos olhos do público. O processo de purificação inicia dentro de instalações modernas totalmente fechadas para evitar qualquer contaminação externa. O sal bruto é despejado em tremonhas de alimentação e segue adiante por esteiras vibratórias. Aparentemente, o material colhido já parece pronto para o uso imediato, mas, na prática, ele carrega solo, areia e partículas metálicas invisíveis que precisam ser eliminadas. Separadores eletromagnéticos e peneiras mecânicas de múltiplas camadas removem esses contaminantes físicos com precisão. Depois, fica mais complexo. Uma lavagem com solução de salmoura saturada é aplicada aos grãos em movimento. Por que usar água salgada para limpar o sal? A água doce dissolveria o produto instantaneamente, mas a diferença de densidade da salmoura
permite remover impurezas sem perda de material, uma técnica usada globalmente. Centrífugas giram em alta rotação para remover o excesso de líquido antes da etapa térmica crítica. Secadores rotativos recebem a carga úmida, onde ar quente entre 120 e 150 graus Celsius circula vigorosamente. O teor de umidade cai para menos de 0,5%, garantindo que os grãos fiquem crocantes e soltos. O processo está apenas ganhando velocidade na linha de produção. Após a secagem térmica, o material passa por trituração e peneiramento rigoroso para classificação exata por tamanho. Produzem-se graus variados: sal grosso para uso industrial pesado, fino para alimentos e ultrafino para aplicações médicas e farmacêuticas. Antes do empacotamento, sistemas de pulverização de névoa de precisão enriquecem certas linhas de produto com iodo ou minerais, cumprindo normas nutricionais internacionais. No entanto, existe um desafio constante dentro da fábrica. O sal corrói o metal das máquinas mais rápido que quase qualquer outro ambiente, atacando até o aço inoxidável de alta qualidade. Por isso, a manutenção dos equipamentos é perpétua e rigorosa. Superado o desafio da corrosão, começa a jornada final dentro da planta, o empacotamento automático. De silos de armazenamento intermediário, transportadores de parafuso levam o sal para tremonhas de dosagem. Sensores de peso eletrônicos controlam cada grama com precisão absoluta antes do selamento. Transição para o próximo nível. Máquinas verticais de formação, enchimento e selagem operam incessantemente na linha final. Elas empacotam de 60 a 100 sacos por minuto, com pesos que variam de 250 gramas a 50 quilogramas, dependendo da escala. O filme de polipropileno multicamada, resistente à umidade e pressão, já vem com códigos QR e dados de rastreabilidade pré-impressos. Vê-se como sacos pequenos são agrupados automaticamente em fardos de 10 a 20 unidades, enquanto sacos maiores são empilhados em paletes de madeira e envoltos firmemente em filme retrátil de polietileno. Em grandes fábricas na China, Índia e Egito, o ciclo completo leva menos de 2 minutos graças a sistemas de controle lógico programável e câmeras industriais. Mas existe um método onde a tecnologia avançada cede lugar à tradição milenar. O sal de bambu é considerado uma essência especial na medicina tradicional asiática e práticas macrobióticas, feito apenas com ingredientes naturais. Sal marinho não refinado, rico em minerais e seco ao sol, é compactado manualmente em tubos de bambu maduro. Escolhem-se hastes com 3 a 5 anos de idade, especificamente por suas paredes grossas e resistência a pragas. As extremidades são seladas com argila amarela ou vermelha, para evitar vazamentos durante o aquecimento intenso. Tudo só se complica a partir daqui. Os tubos preenchidos entram em fornos a temperaturas extremas que variam entre 800 e 1.500 graus Celsius. A queima pode ser repetida 1, 3 ou 9 vezes consecutivas. Na 9ª vez, a mais valiosa de todas, o sal derrete completamente em uma massa sólida e assume um tom roxo escuro distinto. Pode-se notar a transformação física da matéria sob o calor intenso do forno. Após o resfriamento natural, os tubos carbonizados são quebrados e o sal extraído é triturado em pó ou grânulos. Acredita-se que este processo torne o produto energeticamente rico e excepcionalmente puro. Assim, o cristal completa sua longa metamorfose, pronto para o consumo.